Oi, gente. Vou começar cantando um louvor para quem foi entrando aí, viu? Juliane, tudo bem? Dezinha, Elaine, tudo bem, gente? Washington. Vou começar cantando um louvor enquanto vocês vão entrando aí, tá bom? Paz do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Tarará, tan, 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 porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Ai, vou parar agora, gente. Ai, ai. Gente, a paz do Senhor. Essa live era pra ter acontecido ontem, aí não aconteceu. Era pra ter acontecido hoje mais cedo, aí também não aconteceu. Aí tá acontecendo agora, no horário que deu, mas estamos aqui juntos em nome de Jesus. Eu sei que o meu Senhor vive. Nós sabemos que Ele vive. Por causa dele nós estamos de pé. Por causa dele nós nos alegramos. E eu acabei de voltar de uma reunião com umas amigas. E aí eu fiquei muito cheia de Jesus ali com essas amigas, né? Porque quando mulheres se reúnem, a gente pensa que é um momento bobo, né? Mas é um momento de graça, gente. Quando mulheres se reúnem, a gente pode colocar pra fora o que a gente sente, as nossas emoções, os nossos medos, as nossas dores. A gente consegue falar umas pras outras o que nós estamos sentindo. A gente pode ser renovada, né? E aí eu vim no carro, voltei no carro e eu gosto muito de ouvir rádio, né? Porque eu sou velha mesmo, eu gosto muito de rádio. E aí na rádio começou a tocar um louvor que eu nunca ouvi na vida. Mas ele dizia assim, que foi Deus quem permitiu o vento. Foi Deus quem permitiu a prova. Foi Deus quem permitiu o medo. Foi Deus quem permitiu a tempestade. Foi Deus quem permitiu a cova. Foi Deus quem permitiu os leões. Foi Deus quem permitiu toda dor e toda luta que você venha enfrentar na sua vida. Foi Deus quem permitiu. É uma resposta boa, né? Difícil de se ouvir, mas é a realidade. Foi Deus quem permitiu. Toda dor que Deus permite na nossa vida é para nos tratar. Toda dor que Deus permite na nossa vida é para nos melhorar. Toda dor que Deus permite na nossa vida é para que a gente se aproxime dele. Toda dor que Ele permite na nossa vida é para que a gente seja mais parecido com Ele. Toda dor que Deus permite na nossa vida é para tratar o nosso caráter, é para tirar o orgulho, é para tirar a arrogância, é para tirar a blasfêmia da nossa boca, é para tirar o medo, é para tirar a inquietação, é para tirar a ansiedade, é para tirar tudo isso. Então toda prova que você enfrenta, se você está em Jesus, se você é filho de Deus e se você entregou sua vida para Jesus, tudo que você vive está de acordo com a vontade de Deus, inclusive as coisas ruins. Não é à toa que Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo esse propósito. Então, se você ama a Deus e você é filha e filho de Deus, o propósito está nas provas. Então, o propósito está nas lutas que nós enfrentamos. A gente está lendo a primeira carta de Pedro, capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. E lá começa dizendo que Jesus sofreu uma morte física, uma única morte física Jesus sofreu. Ele sofreu essa morte de uma vez por todas para carregar os nossos pecados naquela cruz e para derramar em nós a vida eterna. Foi por causa da morte de Jesus na cruz que nós recebemos a vida eterna. E a gente pensa que Jesus era um pobre coitado.
a gente pensa que Jesus era um pobre coitado. Muita gente pensa, tadinho de Jesus, ele morreu naquela cruz, tadinho dele. Jesus era pobre, tadinho, Jesus não tinha nada. Mentira, Jesus não era pobre. Jesus, tadinho dele, ele não tinha que aguentar aquela dor. Ele sofreu muito, ele suou sangue ali no Getsemane. Getsemane significa prensa, né? Então ali no Getsemane Jesus foi realmente esmagado, amassado. Mas a gente trata Jesus como se ele fosse um coitadinho que precisasse da nossa ajuda. A gente trata Jesus como se ali na cruz o que ele tivesse sofrido fosse uma dor profunda. E sim, foi uma dor muito profunda, porque ele também era 100% homem. Mas a gente trata Jesus como se ele fosse um bebezinho que precisava do nosso conforto, do nosso auxílio, como se a gente pudesse fazer algo para que ele não fosse para a cruz, quando na realidade Jesus morreu e foi para a cruz porque era necessário que ele morresse. Era necessário que ele fosse para a cruz, era necessário que ele morresse, porque essa foi a saída de Deus. E eu acho até complicado falar saída, porque Deus já sabe do fim desde o começo, é o que diz a Bíblia. Então, Jesus, Deus, né, estavam juntos na criação do mundo. Quando Deus criou o mundo, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos quando o mundo foi criado. Então, quando você lê lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, especialmente no capítulo 2 e 3, você vê que Deus está falando, Deus disse, haja luz, no primeiro capítulo, e houve luz. E Deus separou terra de água. O mundo é feito de 70% de água. Quem fez essa separação, né? Quem colocou os animais dentro do mar? Se não fosse Deus, quem faria isso? Animais enormes. Quem colocaria eles ali dentro se não fosse Deus? Estendeu os céus. Fez separação entre noite e dia. Quem foi que fez isso? Separou o mundo em estações. Olha que incrível. Tem um tempo que se bem que as estações estão bem alteradas por conta do fim do mundo que está se aproximando, mas Deus foi quem separou o mundo dessa maneira. Olha que coisa linda, ele foi criando tudo, e aí ele criou todas as coisas e todos os animais, tinha criado tudo, aí ele percebeu que precisava criar o homem. Gente, eu não consigo falar o nome de ninguém porque eu desembestei aqui a falar, mas eu vou falando com vocês conforme eu for conseguindo aqui, tá? Mas ele foi criar o homem. Quando ele criou o homem, ele percebeu que o homem era necessário e deu a Adão o poder de colocar o nome em todos os animais. E eu fico imaginando a criatividade que Deus deu para Adão e a inteligência que ele deu para Adão para que ele pudesse colocar um nome em todo ser vivo, em todos os animais. Como pode o homem ter uma capacidade de entender todos os animais, de colocar um nome em todos os animais? Como ele pode ter essa capacidade, se não for Deus quem dá? Então a inteligência que você tem aí já começa por aí. A capacidade que você tem, o que você acha que você consegue fazer, ou no que você é bom, porque sim, todos nós temos talentos e qualidades dados por Deus. O que você consegue fazer de bom não vem de você, porque você não é capaz de nada, nós não somos capazes de nada. É Deus quem nos capacita para nós fazermos o que é necessário fazer. Se Deus não te capacitar, você nem se levanta quando você se acorda, você fica deitado na cama e não tem nem o que fazer. Aí Deus criou o homem. Deus, quando foi criar o homem, ele disse, façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, quando ele criou o homem à imagem do Pai, do Filho, meu dedinho é torto, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ambos estavam juntos quando Deus criou o mundo, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Não é à toa que lá no capítulo 1 de João diz, e o verbo se fez carne, e o verbo andou entre nós, e o verbo caminhou entre nós. Quem é o verbo? Jesus. Jesus que se fez homem, veio para essa terra para carregar os nossos pecados naquela cruz. Então, Jesus nunca foi um pobre coitado. Jesus nunca foi um coitadinho. Jesus já veio para essa terra para cumprir esse propósito. Ele passou por todos os processos de ser criança, de vir no ventre de uma mãe. Maria, todos dizem, Maria, a gente não pode tratá-la como uma intercessora, como os nossos irmãos católicos dizem. Sim, Maria não intercede por nós, porque a Bíblia diz que o único meio para se chegar ao Pai é por meio do Filho. Então, o único intermédio para que você chegue a Deus é Jesus Cristo. Então, Maria não é intercessora, mas, porém, entretanto, todavia, uma mulher muito especial, escolhida por Deus para gerar Jesus Cristo. E por meio do ventre dela, Jesus veio para essa terra. É a prova de que Jesus ama a família. É a prova de que Jesus valoriza a família. E o que o mundo mais tenta rebater agora?
A família. Pai, mãe, filhos. É o que o mundo mais tenta rebater. As crianças estão sendo tão atacadas espiritualmente por quê? Mas olha que coisa linda que aconteceu lá na Síria ou Turquia, agora eu não sei. Houve aquele terremoto lá no dia 7, 8, por aí, não é isso? E aí, o que me deixou feliz? Muitas pessoas morreram? Sim. É a notícia que os jornalistas vão dar? Sim, porque o jornalista vai dar a notícia que causa. A notícia negativa, a notícia que causa terror nas pessoas. Mas e as notícias boas? E as crianças que sobreviveram? Teve um bebê de 20 dias que sobreviveu, gente. 20 dias, acho que o bebê ficou mais de 40 horas soterrado. E o bebê foi pego e sobreviveu. Não, gente, não tem explicação para o que Deus está fazendo por meio das crianças no mundo. Não tem explicação. É o Espírito Santo de Deus. E quem está guardando as crianças é o Espírito Santo de Deus. E Deus ama a família. Deus tem prazer na família. Deus se alegra com a família. Por isso que ele permitiu que Jesus viesse para essa terra por meio de uma mulher, por meio de uma família. Maria estava prometida a José e o noivado do judeu é algo muito sério. Então esse noivado dele já era um casamento, mas era algo muito sério. Você imagina a reputação de Maria diante daquela sociedade quando ela se encontrou grávida. Você imagina o que o povo começou a falar, imagina a fofocaiada daquele povo. Maria era uma jovem, estava grávida. Você imagina qual era o sentimento de Maria tendo que enfrentar o zum 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 do povo? Agora você imagina a cabeça de José, que conhecia Maria, que era noivo dela, que estava prestes a se casar com ela, que sabia que não tinha feito nada com Maria, de repente descobre que a mulher está grávida. Você imagina a cabeça dele também? Agora você imagina um anjo aparecer e falar com Maria. Você consegue imaginar isso? É algo sobrenatural. Agora tu imagina um anjo aparecer e falar para José que ele podia confiar que Maria estava grávida pelo Espírito Santo. Meu Deus! Se um anjo me aparece para dizer isso, gente, que loucura. E olha que eu creio muito em Deus e creio muito no sobrenatural. Mas, gente, algo muito, muito sobrenatural. Mas Deus fez assim. Por que que Jesus veio para essa terra? Porque o primeiro homem pecou. Adão e Eva pecaram. Alguns dizem, quem deu o fruto para o marido foi Eva, a responsável é ela. Sim, mas o sacerdote do lar é o homem, não a mulher. E a palavra diz, olha, a palavra diz que Adão estava do lado de Eva quando a serpente ofereceu o fruto. O fruto que não é uma maçã como nós pensamos, é um fruto, eu não sei que fruto que é. Pode ser um fruto totalmente desconhecido, não sei. Mas Adão estava do lado dela. Pecaram por quê? Porque desobedeceram a ordem de Deus. E Deus já sabia que isso ia acontecer? Já sabia. Deus conhece o fim desde o começo. Deus sabe de todas as coisas. Aí ele permitiu que o homem viesse para essa terra e que a mulher viesse para essa terra. E aí ele fez tudo isso com a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três, ambos têm o mesmo significado, têm a mesma importância. Ambos estavam juntos quando Deus criou o homem. Aí o homem pecou. Por conta do pecado do homem, Jesus veio para essa terra para pagar os seus pecados e o meu pecado. Jesus, 100% homem, filho de Maria, filho de José. Jesus, carpinteiro. Jesus, um coitadinho como muitos pensam, mas Jesus, o Todo-Poderoso. Jesus, o Rei dos Reis. Jesus, aquele que manda em tudo. Jesus, aquele que sabe de todas as coisas. Jesus, aquele que não precisa da aprovação de ninguém para fazer o que ele quer. Jesus, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é poderoso. Como é que é aquele louvor? Seu nome é poderoso, Deus. Esqueci o louvor, gente. Como é que é o nome daquele louvor? Daniel tá lá na sala, ele podia me ajudar aqui, né? Como é que é aquele louvor? Seu nome é poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esqueci o ritmo. Mas é isso que ele é. É isso que ele é. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E nós somos o quê? Geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo escolhido. É isso que nós somos. Então, por causa do sacrifício de Jesus é que você tá aqui de pé hoje. Aí depois dessa introdução, porque isso foi apenas uma introdução, 1 Pedro no capítulo 4 diz que Jesus, portanto, uma vez que Jesus sofreu fisicamente,
Jesus sofreu fisicamente, ou seja, Jesus pagou o pato. Já ouviu falar isso? Pagar o pato? Jesus pagou o meu pato e o seu pato. Jesus pagou a conta. Jesus sentou na ponta da mesa e pagou a conta de todos nós. E olha que a gente come muito, viu? E olha que a gente quer comida boa. Jesus pagou a nossa conta naquela cruz. Foi humilhado, foi desprezado, homem de dores, homem de muitas e muitas dores, homem de sofrimento. E é por Jesus ter sido um homem de dores que ele entende a minha dor e entende a sua dor. É porque Jesus passou por aquela morte, morte de cruz, aquela humilhação pública diante de homens pecadores, sendo ele perfeito, sendo ele não apenas santo. Santo significa separado. Jesus não era apenas santo, Jesus é perfeito. Ele foi feito para isso, ele foi feito para essa obra, ele veio para essa obra, ele veio para cumprir esse propósito. Jesus não veio para fazer outra coisa senão morrer por mim e por você. É por isso que o amor de Jesus é incomparável. É por isso que nenhum amor que você tenha nessa terra, nenhum homem, nenhuma mulher, nem mesmo filho, ninguém vai suprir o amor que só Jesus pode derramar sobre o seu coração. Ninguém vai suprir o espaço que só Jesus pode ocupar na sua vida. Ninguém, nenhum ser humano, nenhum dinheiro, nem joia, nem ouro, nem nada é superior à presença de Jesus na nossa vida. Aí Jesus veio sem pecado, o Cordeiro Santo que foi morto sem pecado, tá? A galerinha religiosa tava lá humilhando Jesus, criticando e zombando. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele e zombavam e com sarcasmo diziam: vejam, ele é o Filho de Deus. Zombavam porque Jesus dizia: eu sou o Filho de Deus. Eu vim para cumprir esse propósito. O que eles pensavam? Que absurdo. Eu não sou o Filho de Deus, por que ele vai ser o Filho de Deus? Inveja. Porque se eu não posso ser, então ele também não pode ser o Filho de Deus. É um absurdo que ele seja o Filho de Deus. E Jesus, aguentando a humilhação, aguentando o aperto, aguentando o arroxo, aguentando as pedras, aguentando as portas fechadas, aguentando a humilhação, carregou o meu pecado e o seu pecado naquela cruz. Por que nós recebemos Jesus no coração? Porque nós reconhecemos que ele pagou o preço que nós não podíamos pagar. Nós reconhecemos que o fato dele ter morrido por mim e por você faz com que ele seja superior a todos nós, porque eu não morri por ninguém e nem daria meu filho para morrer por ninguém. Eu não daria meu filho para morrer por ninguém. Se você daria, você tá mentindo, porque eu acho que você também não daria. Nós não daríamos nosso filho para morrer por ninguém. Nós não faríamos nada pelos outros. Inclusive, nós temos dificuldade de colocar o outro em primeiro lugar. A Bíblia manda a gente carregar as cargas uns dos outros. Nós temos dificuldade de fazer isso. Tem dia que eu não quero carregar a carga de ninguém. Tem dia que eu não quero fazer o bem pra ninguém. E digo pra todas as pessoas que me conhecem de perto: eu não faço bem porque eu sou boazinha. Eu não sou boazinha. Eu não faço bem porque eu sou uma pessoa legal. Eu não sou uma pessoa legal. Eu faço bem porque a Bíblia me manda fazer. A Bíblia me manda orar por quem me persegue. A Bíblia me manda perdoar. A Bíblia me manda amar os meus inimigos. Eu não quero amar. Não é natural de mim amar os meus inimigos. Eu faço isso porque a Bíblia diz isso. Então o que me sustenta é a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você vai amar errado, vai escolher errado, vai colocar no lugar de Jesus pessoas, vai colocar no lugar de Jesus coisas, vai colocar dinheiro, vai colocar fama, vai colocar todo tipo de coisa, menos Jesus. Mas ele tem que ser o primeiro, porque quem morreu naquela cruz por mim e por você foi ele. Amém? Glória a Deus e aleluia. E aqui a gente vê que ele sofreu. Jesus o sofredor. Isaías 53 diz: ele era homem de dores. Isaías 53 verso 1. Quem dava ouvidos ao que Jesus falava? Quem prestava atenção no que Jesus estava falando? Ninguém. Ninguém queria ouvir o que Jesus estava falando. Ninguém dava trela para o que Jesus estava falando. Ninguém dava importância para o que Jesus estava falando, mesmo sendo ele o Filho de Deus. Ou seja, também não vão dar importância quando nós falarmos de Jesus? Sim. Se da mesma maneira Jesus foi tratado, nós também seremos tratados assim. E é isso que esse capítulo disse. Jesus veio para sofrer por nós. Jesus enfrentou a maior dor. Jesus pagou o pato. Jesus pagou a nossa conta. Então, por que nós gostamos tanto que nós sejamos honrados? Porque nós gostamos tanto que nós sejamos honrados. Verso 1 ainda, né? Amem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Você tá pronto para sofrer? Eu não tô. Você
Você tá pronta para sofrer? Você tá pronta para aguentar as broncas? Você tá pronta para suportar as tribulações? Você tá pronto para aguentar as tempestades que vêm? Você tá pronta para passar pelas provas dando glória a Deus? Você dá glória a Deus quando tá passando por alguma prova? Quem aí pode dizer para mim? Você dá glória a Deus quando você tá numa situação bem ruim assim, sabe? Que o barco tá quase naufragando, que tá entrando água, que você não tem mais o que fazer. Você dá glória a Deus? Você diz, obrigada, Senhor, por essa tempestade. Eu tô amando essa tempestade, ela é maravilhosa. Que tempestade veio boa. Tudo que eu queria na minha vida era passar por essa tempestade, Senhor. Eu clamei por essa tempestade. Não, né? Não, normalmente não. Normalmente o que a gente quer? Bem bom, coisas fáceis, coisas tranquilas. A gente não quer passar por luta, a gente não quer passar por prova, né? Se a gente pudesse escolher, a gente só vivia coisa boa. Mas às vezes a gente vai passar por uma grande tempestade. Mateus 8, verso 23. Essa mesma história tá em Mateus, tá em Marcos, tá em Lucas. Não sei se em João, mas eu sei que nesses três essa história tá. E conta a história de uma grande tempestade que veio. Olha a tempestade que veio. Em seguida, Jesus entrou no barco, ou seja, Jesus estava dentro do barco. Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. Então Jesus entrou e os discípulos também entraram. De repente, é o de repente de Deus. De repente uma coisa ruim acontece. De repente você passa por uma grande prova. De repente você passa por uma situação que você não tem como resolver. De repente a casa vira de cabeça para baixo. De repente vem uma grande tempestade. De repente você fica sem chão. De repente você fica sem resposta. De repente sua família tá virada no giraia. De repente você não tem o que fazer. Você fica sem forças diante daquela situação. E isso acontece quando nós não estamos esperando. A Bíblia diz, se você sabe a hora que vem o ladrão, você protege a sua casa para que o ladrão não entre, não é verdade? Se você sabe que ele está chegando, você não vai deixar tudo fácil para que ele possa entrar, você vai dificultar a entrada dele. Mas o de repente é quando nós não esperamos. E quando vem de repente você não sabe o que fazer, o que você pode fazer se não clamar a Deus e pedir o socorro dele, né? De repente, então, veio sobre o mar uma tempestade muito violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Gente, isso é tão engraçado, porque tem situações em que você está se descabelando, você está morrendo do coração, você está passando mal, você não vê saída para aquilo, você não vê jeito para resolver aquela situação. E a palavra diz que Jesus dormia no barco. Sabe aquela pessoa que é tão calma e tranquila que ela consegue dormir quando a casa está virada? Eu nunca fui essa pessoa. Queria muito um dia ser, Senhor. Luto para que um dia eu chegue a ser essa pessoa, em nome de Jesus. Mas normalmente não, porque a gente fica preocupado. A gente perde o sono, a gente não consegue dormir direito, a gente fica ansioso, a gente para de comer ou come demais, a gente dorme muito ou dorme pouco, a gente responde às pessoas como não deveria responder, porque fica preocupado, fica nervoso, fica irritado, a gente perde a paciência, a gente paga o mal com o mal, né? Jesus não, Jesus dormia no barco. E por que Jesus dormia? Porque ele já sabia do fim desde o começo. A sua vida está desenhada pela mão do Senhor. Salmo 139 diz que todos os seus dias estão escritos no livro do Senhor. Nenhum deles falta nesse livro do Senhor. Nenhum deles. Ou seja, Deus tem o controle total da sua vida. Quando você estava na barriga da sua mãe, Salmo 139 também. Você era uma bolinha de sangue dentro da barriga da sua mãe. Ali Deus já te via e já tinha planos para você. Né? Salmo 34 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos anjos a teu respeito. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, nós recebemos na palavra a confiança e a certeza de que se Jesus está conosco, nele nós podemos descansar. Jesus dormia no barco no meio de uma grande tempestade. Os discípulos foram acordá-lo clamando. E os discípulos ficaram desesperados. Os discípulos não sabiam mais o que fazer. O que eu faço na minha vida agora? O que eu faço para minha família agora? O que pode mudar na minha vida agora? O que pode acontecer na minha vida agora? Eu preciso que o Senhor me socorra agora, porque eu não tenho resposta diante dessa situação. Eu não tenho como resolver essa situação. Então socorro, Deus, porque eu preciso da sua ajuda. Aí eles foram até Jesus e clamaram: Senhor,
E olha que lindo, eles não chamaram Jesus de mestre. Muitos na Bíblia chamam Jesus de mestre. E sempre que você percebe um homem e uma mulher na Bíblia chamando Jesus de mestre, tá chamando Jesus de professor, tá chamando Jesus de alguém que ensina, alguém que passa um ensinamento que é importante. Mas quando não chama Jesus de Senhor, essa pessoa não está reconhecendo que Jesus é o dono da vida dela. E os discípulos aqui no barco, eles estavam tão apavorados e tão temerosos que eles clamaram chamando Jesus de Senhor, que significa dono. Então, se você se aproxima de Jesus, creia sim que ele é um mestre. Ele é um mestre. Ele ensina o que nós precisamos saber? Sim, ele ensina. Ele falava por meio de parábolas e às vezes ele fala conosco por meio de parábolas também. Sim, às vezes Deus dá um sonho que você não entende, mas é Deus falando com você? Sim. Às vezes Deus dá uma visão que você não entende, depois você vai entender? Sim, mas ele fala com a gente. Deus fala com a gente, Deus ainda fala com a gente. Nós achamos que o Jesus que curava na Bíblia, ele tá só na Bíblia. Mas eu creio que nós continuamos escrevendo o livro de Atos. Você continua escrevendo o livro de Atos. Todas as vezes que nós pregamos a palavra do Senhor, nós estamos continuando o livro de Atos. Porque nós somos discípulos do Senhor. Nós somos apóstolos do Senhor. Nós somos chamados para este ministério. Nós todos fomos chamados, não é apenas um, todos nós fomos chamados. Jesus não morreu por alguns, Jesus morreu por todos. Mas nem todos reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador. Ele morreu por todos. E sendo nós ainda pecadores, tá? Ele não morreu por mim porque eu sou perfeita. Ele não morreu por mim porque eu sou boazinha, porque eu não sou. Ele morreu por mim porque ele me ama e pela graça dele, que é um favor imerecido. Então, que a gente não brinque com a graça de Deus, porque é um favor imerecido, ou seja, eu não mereço, você não merece, mas que a gente receba essa graça e viva para Jesus de uma forma limpa. E viva para Jesus de uma forma honesta. E viva para Jesus fechando as portas que nós precisamos fechar. Então, se tem alguma porta aí na sua vida agora que você precisa fechar, porque você abriu por irresponsabilidade, ou que você abriu porque você achava que era esse o caminho a seguir, esse é o momento de você fechar. E esse é o momento de você entregar nas mãos de Jesus a sua vida e de você permitir que ele leve o seu barco. Que ele mova o seu barco. Sabe por quê? Marcos 4:35. Eu tô em Mateus 8, tá? Marcos 4:30. Não. Lucas 8:22. Lucas 8:22. Conta a mesma história. Eu acho que é em Lucas que ele fala. 8:22. Lucas 8:22. Olha o que ele diz aqui. Lucas 8:22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos. Eu sei que tem gente que precisa fechar essa porta aí agora. Deus está falando ao seu coração. Então, se você sabe a porta que você precisa fechar, se você já sabe o que você precisa fazer, né? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando eu era adolescente, eu falava pra minha mãe: não, mãe, eu posso ser amiga de quem eu quiser, porque eu que influencio as pessoas não me influenciam, mãe. Eu sou muito sabichona, mãe, eu sei das coisas, fica tranquila, mãe. Porque quando você é adolescente, você acha que sabe das coisas, né? Aí depois dos 20, você ainda acha que sabe. Quando eu tinha 15, eu tinha certeza que eu sabia de tudo. Aí com 20 e poucos, eu ainda achava que eu sabia de alguma coisa. Depois dos 30, você vê que você não sabe de nada, né? A gente necessita de Jesus pra tudo. E eu dizia pra minha mãe: mãe, eu posso ser amiga de quem eu quiser. Eu não vou ser influenciada. Ninguém vai me influenciar. Ninguém vai me levar a fazer o que eu não quero. Mentira. Tudo mentira, porque nós somos influenciáveis, sim. Sim. Nós somos influenciáveis, sim. Então, se precisa que você feche essa porta agora, se você precisa fazer um retorno, quem sabe, na sua vida agora, sabe? Um breve retorno, assim, sabe? Se você precisa fazer uma rotatória, como é que você chama aí? Eu chamo de balão. A rotatória eu chamo de balão. Como é que você chama na sua cidade? Se você precisa fazer um retorninho, sabe? E voltar, não tem problema, não. Se você tem que dar uns 2 passos para trás, não tem problema. Se isso indica que você vai se arrepender diante de Jesus e dizer para ele: Senhor, eu não quero mais levar essa vida, eu quero uma vida diferente, pode ter certeza que Deus apaga todo o seu passado. Ele se esquece do nosso passado porque ele escolhe se esquecer. Porque ele se lembra de todas as coisas. Inclusive, para quem pensa que na glória a gente não vai ter memória, leia 1 Coríntios capítulo 13. Agora, nós vemos tudo como uma imagem embaçada no espelho. Nós não entendemos nada. Mas depois nós vamos saber como Deus sabe. Depois nós vamos ter todo o conhecimento de Deus. Então você vai sim se lembrar.
das pessoas. Você vai sim ter memória. Só que você vai estar tão satisfeito em Jesus que você vai saber que ele cumpriu a justiça dele. Então, poxa Deus, na glória você vai estar assim? Poxa Deus, porque fulano não veio pra cá? Você não vai indagar nada. Porque você vai ter a certeza de que Deus cumpriu a plena justiça dele. A justiça de Deus é quando ele precisa colocar em prática a ira dele. E Deus tem que colocar em prática a ira dele. Porque Deus é amor? É. Mas Deus também é fogo consumidor. Deus é amor? É, mas Deus é justo, nós sofremos as consequências dos nossos próprios atos. E nós precisamos ser responsáveis por aquilo que nós fazemos. Então, se agora você precisa fechar alguma porta, feche, pelo amor de Deus, feche. Eu tive que fechar 1000 portas quando eu me converti. Eu precisei fechar 1000 portas e deixar muitas pessoas quando eu me converti. E no fundo, eu não deixei pessoas que me fazem falta. Infelizmente, eu digo isso com toda certeza. Eu não deixei pessoas que me fazem falta. Cris, você tá aí? Eu não deixei. Eu tive que deixar pessoas que Deus me mandou deixar. Deus me afastou de muitas pessoas, assim como Deus te afastou de muitas pessoas. Porque muitas portas precisavam ser fechadas para que você vivesse a vontade de Deus. Se eu tivesse os mesmos amigos de balada que eu tinha quando eu ia para as baladas da vida, eu não estaria vivendo para Jesus hoje. E que felicidade é você poder dizer que deixou muitas coisas para viver para Jesus. Porque nada se compara à presença de Jesus na nossa vida. Nada se compara. Então, arruma, né? Os muitos amigos que eu tinha, né? Que passavam na minha casa e me levavam para as baladas. Os muitos amigos que eu tinha, muitos foram embora. Né? Os amigos de cachaça, os amigos de balada, os amigos de forró, os amigos de sertanejo, muitos foram embora. Muitos. E muitos vivem, infelizmente, hoje a mesma vida que eu vivia. E eu não me considero melhor que eles em nada. Eu não sou melhor que eles em nada. A única diferença é que eu conheci o único caminho que me leva à vida. Porque todos os outros caminhos nos levam à perdição. Todos os outros caminhos nos levam à morte. Morte. E para viver para Jesus, nós temos que alimentar o espírito e deixar morrer a nossa carne. A morte do mundo é diferente da morte para Deus. Quando nós morremos para Deus, significa que nós morremos para este mundo. Nós morremos para as ofertas deste mundo. Mas quando nós morremos no mundo, quando nós morremos sem conhecer Jesus, o nosso futuro e o nosso destino não é a presença de Deus. Então, voltando, 1 Coríntios 13, você quando for para a glória vai se lembrar sim das pessoas. Você vai ter memória sim das pessoas. Nós não vamos para a glória como se a gente estivesse num início em que a gente vai achar que não houve passado. Não, nós vamos ter o conhecimento de Deus. E qual é o conhecimento que Deus tem? Passado, presente e futuro. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Então, que loucura é você pensar que quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, olhavam para Adão e Eva, ele já via aquele presente, já sabia do passado, né? Porque a palavra diz que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Não é isso que diz? Gênesis capítulo 1. Quando que a terra foi criada? Quando que isso começou? Não sei, gente. Não se aprofunda porque eu não sei. Eu não consigo te dizer. Mas diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então, o Espírito de Deus existe desde sempre. Então, Deus conhece o presente, o passado e o futuro desde sempre. Então, ele já sabia que o homem erraria lá no início? Desde sempre. Ele já sabia que mandaria Jesus? Desde sempre. E isso que aconteceu com Jesus lá no passado para nós, para Deus é como se fosse agora, porque ele tem total conhecimento do passado, do presente e do futuro. É muito louca a realidade que Deus tem para nós, que é totalmente diferente da nossa realidade. Pra gente, 1 ano é muito tempo. Para Deus, 1 ano não é nada. Para ensinar um filho a viver na presença dele, para ele 1 ano não é nada. Eu tava ouvindo esse louvor hoje pensando, Senhor, teve mesmo o vento, Senhor. Teve mesmo a tempestade, viu? Eu lembro dessa tempestade, Deus. Teve mesmo essa prova aí que o Senhor me permitiu passar. Tem mesmo aquela peste que me atormenta na minha vida. Tem mesmo, Deus, eu tô me lembrando daquela peste. Aí Deus fala assim, mas eu coloquei aquela peste pra te tratar. Eu coloquei aquela pessoa difícil no seu caminho pra te tratar. Porque se não houvesse essa pessoa difícil, será que você seria tratada?
Será? Aí, volta então. Lucas, eu tô em Lucas 8, 22. Lucas 8, 22. Jesus disse o quê? Vamos para o outro lado. Lucas 8, 22. Jesus disse para os discípulos, vamos para o outro lado do mar. Aí, quando ele disse, vamos para o outro lado do mar, começou uma grande tempestade. Já aconteceu isso com você? Deus já te fez uma promessa, e aí de repente, no meio dessa promessa, vem uma grande confusão, vem uma grande prova, uma grande tempestade. Deus já te fez uma promessa linda e você pensa, eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar lá. Deus tem planos pra minha vida. Deus vai cumprir esses planos na minha vida, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele vai cumprir. De repente vem uma grande tempestade. Aí no meio do processo, você se esquece, no meio do processo, Carla, você se esquece. Carla, não sei por que eu estou falando, mas no meio do processo você se esquece que Deus te fez uma promessa. Desde o início ele falou aos discípulos, vamos para o outro lado. Mas aí os discípulos entraram dentro do barco e começou uma grande tempestade, aí tudo ficou muito difícil, aí a prova ficou muito mais apertada, aí ficou tudo muito mais difícil. Como lidar com essa situação eu não sei, o que fazer nessa situação eu não sei. Aí no meio do processo, no desespero, você clama a Jesus e diz, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Quantas orações eu já fiz assim? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Senhor, o Senhor não está vendo a prova que eu estou passando? Senhor, o Senhor não está vendo essa dificuldade que eu estou enfrentando? Pai, eu fiz tudo como o Senhor mandou. Senhor, eu tenho feito tudo como o Senhor mandou. Eu tenho te obedecido, Senhor. Eu tenho feito a sua vontade. Olha o que se levanta contra mim. Olha o que tem acontecido na minha vida, Senhor. Eu tenho te buscado, Deus. E olha essa tempestade que eu estou enfrentando, né? Aí Jesus diz o que para os discípulos? Jesus despertou do sono, né? Porque Deus não dorme, tá? Não sei se você sabe, mas a gente precisa dormir, Deus não precisa. Deus não precisa, né, Carla? Então, assim, ele não dorme. Então, significa que ele tá vendo aí tudo que você tá vivendo. Ele sabe a prova que você tá enfrentando. Ele sabe, porque ele não dorme. Nós dormimos. Salmo 4 diz, dormi e me deitei porque o Senhor me fez dormir. Salmo 4, se não me engano. Tem outro salmo, eu vou conferir para não falar besteira para vocês. Tem outro salmo que fala que o sono é para os justos. Tem o sono dos justos, né? Salmo 4. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Então você pode se deitar em paz e dormir, porque Deus guarda o seu sono. Você pode dormir confiando que existe um Deus que não dorme. O guarda de Israel não dorme. Salmo 121. O guarda de Israel é o teu guarda de dia, é o teu guarda de noite. Ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída. Ele não permite que o sol te queime de dia e nem a lua de noite. Foi isso que ele fez com o povo dele no deserto. O povo caminhava no deserto, o povo recebia comida do céu, maná do céu, a roupa não se estragava, as sandálias não se estragavam. Olha que mistério. E aquele povo que saiu do Egito, não sei se você lembra, tá? O povo saiu do Egito com roupas boas, de qualidade, porque Deus disse que seria isso. Mas por que roupas boas? Porque dura mais, né? A roupa que é mais de qualidade, ela dura mais. Essa não é de qualidade, essa é uma blusinha barata, essa não dura tanto. Mas uma roupa de qualidade vai durar mais. Deus sabe de todas as coisas. Aí quando aquele povo saiu do deserto, o que Deus prometeu? Deus falou para Moisés, Moisés, fala pro faraó liberar o meu povo. Aí o faraó, não vou liberar, esse povo trabalha para mim de graça, são meus escravos, como assim eu vou liberar esse povo? Aí não liberou. Mas por que ele não liberou? Porque o próprio Deus tinha endurecido o coração do faraó. Aí Deus fez o quê? Manifestou a glória dele, porque é no meio do deserto, Carla, é no meio do deserto que Deus manifesta a glória dele. Foram 10 pragas que Deus mandou ali no Egito. Aquele faraó e todos os magos e feiticeiros que trabalhavam para ele, eles tiveram que ver o grande poder de Deus. Sabe o que os magos faziam diante do poder de Deus? Nada. Eles não tinham resposta diante do poder de Deus. Vieram grandes pragas. Uma das pragas, a praga das moscas. Gente, mosca não é um inferno. Quem criou a mosca foi o Satanás. Não pode ter sido Deus, porque mosca não é de Deus. Aí veio uma peste de mosca. Até na amassadeira, onde as mulheres faziam comida, tinha mosca. Gente, você abria a boca, respirava mosca. E a peste, a praga das rãs. Deus me livre, eu não gosto de rã, não gosto de sapo, não gosto. Aí vem um monte de sapo. Você imagina, você não tem o que fazer.
Era Deus manifestando a glória dele. E o faraó, não libera o povo, porque esse povo trabalha para mim. Não vou deixar eles irem embora. Deus mandou 10 pragas para que aquele povo fosse liberto. E quem amoleceu o coração do faraó? Foi o próprio Deus. Moisés amoleceu o coração do faraó? Arão amoleceu o coração do faraó? Você amolece o coração do faraó? Não. Quem amoleceu o coração do faraó foi o próprio Deus. Então, se você precisa que Deus mova o coração de alguém em alguma situação que você está vivendo, creia que é Ele quem vai amolecer o coração. Quem amolece, quem convence é Deus. Quem converte alguém é Deus, é o Espírito Santo. Você só fala, você prega, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, se você crê em Jesus, tem que recebê-lo no seu coração, tá? Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem que se batizar, tá bom? Ah, se não deu tempo, fulano morreu e não conseguiu se batizar, ele recebeu Jesus, mas não se batizou, foi pro inferno? Não, só não deu tempo dele se batizar, mas ele teve Jesus na vida dele. O ladrão que estava na cruz com Jesus, Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. O paraíso foi inaugurado depois que Jesus morreu na cruz. E o primeiro ali no paraíso com Jesus foi um ladrão. Gente, olha que lindo. O ladrão arrependido. O ladrão que não se arrepende não tem libertação. O ladrão tem que se arrepender para que haja libertação. Então, arrependimento gera bênção. Então, você pode ter feito o que for. Se você se arrepende de todo o seu coração, se você se entrega a Jesus de todo o seu coração e se você diz, Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero uma vida transformada, Deus te recebe, te limpa, te sara, te cura e te usa. Usa porque Ele me usa. Usa porque Ele usou uma jumenta na Bíblia. Usa porque Ele usa quem Ele quiser na Bíblia. Usa. É a prova de que Deus não escolhe ninguém capacitado ou letrado. Ele escolhe quem Ele quer, Ele chama e Ele usa. Então pregue o Evangelho. É isso que Deus nos manda fazer. Pregue o Evangelho. E aí, voltando, volta a fita agora, né? No meio da tempestade, os discípulos temerosos, angustiados, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, para onde eu vou? Senhor, qual é a resposta? Senhor, não tenho o que fazer. Eles se esqueceram que Deus disse para onde eles iriam. O povo ali no Egito foi em direção à terra prometida e Deus disse, olha, os egípcios vão encher vocês de ouro e de prata, de roupas boas e de sapatos. E foi assim que aconteceu. Eles não saíram do Egito de mãos abanando, porque eram 430 anos de escravidão. Aí Deus disse o quê? Vocês vão sair do Egito, que é a terra de escravidão de vocês, vão seguir em direção à terra prometida com ouro e prata. Porque era necessário, eles precisariam disso. Aquele povo quando sai em direção à terra prometida, Deus permitiu, Deus mandou que eles fossem por outro caminho para que eles chegassem na frente do mar. No meio do processo, quando Deus está agindo na sua vida, vai aparecer um mar bem grande na frente às vezes? Vai. Às vezes vai aparecer um mar bem grande que você não sabe como sair, não sabe como nadar, ou nem sabe nadar e não sabe como chegar do outro lado. Mas, no meio do mar, Jesus vai operando os milagres dele, como ele operou ali no Egito. O faraó ficava de boca aberta sem entender o que estava acontecendo. Aí os magos começaram a, vamos repreender, o que fazer para que essas moscas vão embora? O que fazer com essa grande praga que veio sobre nós? O que fazer com a morte dos primogênitos, que foi a última praga e que representa a nossa Páscoa? A morte dos primogênitos, a morte dos cordeiros, né? A representação da Páscoa é Jesus, né? Quem é Jesus? Jesus é a representação. Ele foi o cordeiro que morreu na cruz por nós. Sem pecado, sem mancha, né? Porque o cordeiro tinha que ser sem pecado, sem mancha. Jesus foi esse cordeiro por mim e por você. Olha que lindo o tamanho do amor dele. Não é lindo? Ele sofreu de uma vez por todas, carregando o nosso pecado, carregando nossas dores na cruz. Ele sofreu por mim e por isso nós precisamos estar preparados para sofrer por ele também. Para sermos afrontados, questionados, humilhados e tudoados aí que nós podemos ser. Aí Jesus chega para eles e levanta sobre eles, sobre aqueles discípulos que estavam ali dentro do barco e diz para eles, ele levantou, repreendeu a tempestade e tudo se acalmou e veio uma grande bonança. Jesus colocou a mão e repreendeu. Sabia que você pode levantar a mão e repreender?
Sabia que Jesus nos chama pra gente curar os doentes? Sabia que Jesus nos chama pra gente expulsar demônios? Igrejas que não expulsam demônios são igrejas cheias de opressão. Não, na minha igreja não tem nenhum demônio. Eu ouço pastores falando. Na minha igreja não tem nenhum endemoniado. Não, na minha igreja não tem ninguém sofrendo de opressão. Não tem ninguém. Aí tu vai fazer um culto com imposição de mãos? Vai fazer um culto com imposição de mãos? Ora por alguns irmãozinhos que começam a rosnar na sua frente. Aí o pastor, nossa, que na minha igreja nunca ninguém manifestou. É fato que você não vai virar universal, né? Tô até falando demais. Mas você não vai virar universal que vai ficar chamando os demônios. Você não precisa chamar demônio, mas tem vidas que vão na igreja, que entram e saem da igreja com um cão dos couro, como diz no Nordeste, com capeta nas costas e ninguém expulsa. A pessoa vive debaixo de opressão. A pessoa vive com doença. Sabia que capeta coloca doença também? Não é possível, gente, porque eu sou blindado, eu sou lavado. Claro, se você está em Jesus e se as portas estão fechadas, se você vive uma vida de obediência, o inimigo anda ao derredor, como diz 1 Pedro 5,7, rugindo, bramando, buscando a quem ele possa devorar, ao qual você deve resistir bravamente. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. É verdade, é verdade. Mas você está vivendo uma vida de obediência mesmo? Porque se você não estiver vivendo uma vida de obediência e houver alguma brecha, sim, o diabo entra. O diabo entra. Então, nós precisamos sim orar pelos doentes, nós precisamos sim expulsar demônios. Sim, Jesus nos chama para isso. Marcos, último capítulo de Marcos, Marcos 16, diz o quê? Marcos capítulo 16. Qual foi o ensinamento que Jesus deixou para os discípulos? Marcos 16, 15. E Jesus lhes disse, Marcos 16, 15. Vão ao mundo inteiro, preguem no mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Todos. Sabia que tem aldeias indígenas? Sabia que tem pessoas no meio de aldeias, num buraco do mundo que nem sabe nem onde existe, onde eles já ouviram falar de Jesus? Sabia que tem a história de um indígena que uns missionários chegaram para pregar e falaram para ele sobre a palavra de Deus. E ele vira e falou assim, eu sonhei com esse cara, eu sonhei. E ele falava essas palavras aí para mim. Ninguém foi lá pregar pro cara, até então ninguém tinha ido. Como é que ele sabia sobre Jesus? Ele sonhou. Como é que ele sonhou? Deus se revelou para ele por meio de sonho. E ele não conhecia a palavra, ele não foi evangelizado. Então, onde Deus quer chegar, ele chega. Ide por todo mundo, indo por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É por isso que a coisa que eu mais amo no mundo é ir pregar o evangelho, é ir, a melhor coisa do mundo, é falar para as outras pessoas de Jesus, não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Então Jesus disse para eles, vão por todo mundo e preguem o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Então a salvação vem por quê? Porque você crê. A salvação vem por meio da fé que você tem em Jesus. É por isso que Hebreus 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é quem Ele diz que é e creia que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então é necessário que você creia que Jesus é quem Ele diz que é. Ele é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Pai, Jesus é Filho, Jesus é Espírito Santo, ambos são o mesmo. Jesus é o Todo-Poderoso, eu entrego a minha vida nas mãos dEle. Eu não consigo nada sem Jesus, eu não sou capaz de nada se Jesus não me capacitar. Eu não chego em lugar nenhum se Jesus não me ajudar. Eu dependo dEle, eu preciso dEle. Então, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não vai ser, já está condenado. O fato de você não crer em Jesus te condena. Ah, mas e o ateu? O ateu, até, assim, muitos que eu conheço, né? Eles dizem que não creem em Deus. Mas quando o avião tá prestes a cair, a primeira coisa, primeiro que a quem eles vão chamar, eu creio que seja Deus, né? O primeiro que eles vão chamar é Deus. Então tem muitos ateus que dizem que são, mas na hora do vamos ver, na hora que o calo aperta, eles chamam por Deus, porque eles precisam de Deus, né? E tem também os agnósticos. Na faculdade eu tinha professores que eram ateus e tinha um professor que era agnóstico. O agnóstico crê que existe algo sobrenatural, que existe uma força soberana, mas não define essa força como realmente Deus. Então tem de tudo no mundo, tem.
Tem os que têm raiva de Deus porque sofreram algo, que perderam alguém que amava. Tem os que se afastaram da igreja porque estão feridos, mas muitos vão voltar, creia, eu creio nisso. E você pode fazer esse papel, você pode pregar. Tem lugares onde você pode ir que eu jamais irei. Tem lugares onde eu posso ir aqui do meu lado que você também não vai. Tem lugares, tem pessoas que vão pregar para empresários. Tem pessoas que vão pregar nas favelas pobres, mais pobres do mundo. Tem pessoas que vão pregar em outros países. Tem pessoas que vão pregar dentro da família. E que você seja, então, essa mulher dentro da tua família, que vai ver Jesus em você, que vai ver Jesus quando você faz até um bolo para suas amigas que vão na sua casa. Que vai ver que você é hospitaleira, que vai ver que você é uma mulher que ama Jesus. É isso. Ide e pregai. Aí, Jesus diz, os sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome, em nome de quem? No seu nome? No meu nome? Não. No nome de Jesus. Em meu nome, expulsarão demônios. Se nós vamos expulsar é porque existem. O mundo espiritual é vivo. Não é porque você não está enxergando que não existem anjos aqui ao meu redor. Eu creio que eles existem porque a Bíblia diz que eles existem. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Então eu creio. E está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos. Então eu creio. A Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele está. Então eu não preciso sentir. Antigamente, no início, eu precisava sentir. E olha que eu sou muito de sentir as coisas. Continuo sentindo. Mas eu não dependo de sentir para saber que Deus está. Porque a Bíblia diz que ele está. Então, se a Bíblia garante, eu creio nessa palavra aqui, que é a palavra de Deus, então eu confio. Então, se nós confiamos nessa palavra, nós descansamos nessa palavra e nós confiamos. Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado. Aí no meio do caminho vem uma grande tempestade, um medo, e você se esquece. Se esquece que desde o início ele disse que você ia chegar do outro lado. É isso, Daiane, nós somos instrumentos. É isso mesmo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas e pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, nada lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha que lindo. Tiago, a carta de Tiago, que é uma carta que eu amo, que fala sobre o poder da língua. Leia depois, que é muito bom. Capítulo 5, se não me engano, fala que o óleo ungido, né, é usado para cura. Mas o que cura o enfermo é o óleo? Não. O que cura o enfermo é a oração feita com fé. A oração feita com fé é que traz cura. Então, existem muitas doenças que são curadas por meio da oração, do poder de Deus? Sim, existem muitas doenças que são curadas pelo poder de Deus. Aquele paralítico que estava na maca, quando os 4 amigos levaram ele até Jesus por cima do telhado. Lembra dessa história? Aí o que Jesus disse pra ele? Os seus pecados foram perdoados. Levanta, pega a tua maca e anda. Foi isso que aconteceu, enquanto todos julgavam. O que acontecia ali? Aquele homem era aprisionado por um demônio que deixava ele paralítico. A mulher encurvada, tá na Bíblia também. A mulher passou 18 anos encurvada e a palavra diz que ela estava encurvada porque um demônio deixava a mulher daquele jeito. Então sim, existem vidas que precisam de oração, de cura, de libertação. Sim, e você vai ser usado para isso. Nós vamos ser usados para isso. Aí, agora, que eu não sei nem quanto tempo eu tô aqui, e nem sei se eu falei o que eu tinha que falar, tá? Porque, falando pra vocês a verdade, eu tinha que ler o capítulo 4 de Pedro, eu não li coisíssima nenhuma, né? Mas tô falando que Deus quer que eu fale, eu acho que é o mais importante, amém? Gente, eu acho que eu vou ter que falar de Pedro na semana que vem. Eu vou orar com vocês agora. E eu não sei se eu vou deixar essa live salva. As outras de Pedro também, eu não sei se eu vou deixar, porque ficou ocupando muito espaço no Instagram, tá? Eu não sei se eu vou deixar. Mas aí depois, eu vou deixar um tempo e depois eu apago, tá bom? Pode ser assim? Eu quero orar com você que tá aí agora, até agora. E Deus fala no meu coração. Se você precisa fechar alguma porta, feche hoje essa porta. Se você precisa dessa libertação hoje na sua vida, que seja hoje o dia para isso, que seja hoje o momento disso acontecer. Se você tem entendimento de que você tem vivido de uma forma apartada de Jesus, afastado de Jesus, se você tem vivido para os seus próprios deleites, se você tem vivido para as suas próprias vontades, se lembra de Jesus que sofreu naquela cruz, que pagou o preço por nós, o maior preço ele pagou por mim e por você. Se lembra do amor que ele derramou por mim e por você.
Se lembra dos planos que Deus tem para nós, porque sim, Deus tem muitos planos para nós. Deus tem muitos planos para nós. Não se frustre, não fique ansioso, não fique preocupado, não fique desesperado, não fique sem chão diante do que você está vivendo. Confie em Deus. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. O final ainda não chegou. Quando chegar no final, aí você vai entender o porquê de todas as coisas. Ainda não chegou. Quando chegar no final, você vai entender perfeitamente por que Deus te levou por esse caminho. Por que Deus permitiu que fosse assim na sua vida? Por que Deus te levou pelo caminho aparentemente mais longo? Foi para te tratar. Ele permitiu a prova para te tratar. Ele permitiu a dor para te melhorar. Ele permitiu a situação difícil para te acalentar. Ele permitiu que você se sentisse solitário e solitária para que ele se fizesse presente. Ele permitiu que fosse assim na sua vida para que ele fosse o primeiro e para que ninguém mais ocupasse o lugar que é só dele. Porque se você tem colocado pessoas, situações, qualquer coisa no lugar de Jesus, ele arranca isso da nossa vida para que ele esteja em primeiro lugar. O maior sonho da minha vida era ser jornalista. Eu nunca na minha vida ia abrir mão da minha profissão para fazer outra coisa, porque eu tinha certeza que eu tinha nascido para isso. Aí a primeira coisa que Deus me faz na vida é renuncia. É difícil renunciar? É muito difícil. Mas quando você renuncia para fazer a vontade de Deus, Ele traz novos sonhos para a minha vida e para a sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que nesse momento agora, você que não se entregou para Jesus ainda, entenda, perceba, note, o mundo tá virado de cabeça para baixo, gente. O mundo está virado, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. Ele está voltando. Então que quando ele for voltar, que ele encontre fé no seu coração. Que a gente se encontre com ele nas nuvens. Esse encontro nas nuvens que vai ser maravilhoso. E quando a gente for subindo, né? Porque a Bíblia diz que nós nos encontraremos com Jesus nas nuvens. Né? E quando nós formos subindo, aquela plenitude de Deus que vai entrando no nosso coração, vai fazendo você perceber que tudo que nós vivemos aqui é pequeno, é insignificante. Tudo que você pode ter aqui nessa terra é pequeno, é insignificante. Todo o ouro que você possa usar aqui nessa terra é pequeno, é insignificante, porque na Nova Jerusalém nós vamos pisar em ouro. Olha a importância do ouro. Lá a gente vai pisar no ouro. Nós vamos ter muros de diamantes, de pedras preciosíssimas. Sabia que a Nova Jerusalém é uma cidade retangular de 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros? Uma cidade grande, não sei qual tamanho, não sei se é do tamanho do Brasil, não tenho noção, não sou de números, eu odeio números, mas é uma cidade grande. Mas sabia que não são todos que vão estar lá? Não vai ter espaço para todos, nem todos vão se salvar, infelizmente. Mas que você leve o máximo que você puder levar de Jesus para que as vidas se salvem. Porque o inimigo sabe que ele tem pouco tempo e ele tem tentado levar o máximo que ele pode com ele. Então que você se posicione aí onde você está e fale de Jesus com ousadia, com coragem, com intrepidez, sem medo, sem receio. Que você confie no Senhor, que você permaneça. Mais importante do que iniciar em Jesus a tua vida, uma nova vida, voltar sim, Daiane, ao primeiro amor. Sim, muitos dentro das igrejas precisam voltar ao primeiro amor. E o juízo começa dentro da casa de Deus mesmo. Mas que você permaneça. É mais importante permanecer do que iniciar. Você que iniciou, você que já está em Jesus, permaneça. Permaneça. Tem pessoas que me mandam mensagem: obrigada por você nunca ter desistido de Jesus. Porque em muitos momentos eu quis desistir. Em muitos momentos eu pensei que eu ia parar. Em muitos momentos. Mas obrigada por você não ter desistido. Então que bom que você não desistiu. Que bom que você permanece em Jesus. Que bom, que bom. Glória a Deus. Jesus, obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu poder. Obrigada pela tua graça. Obrigada, Jesus. Sem o Senhor nós não temos para onde ir, Pai. Sem o Senhor a gente não tem nem o que fazer. Obrigada, Jesus, por ter se revelado a nós um dia, por manifestar a tua glória. Obrigada pela tua palavra, que é o nosso norte. Obrigada por trazer renovo, reforço,
paz, alegria. Obrigada pelos nossos que já estão na tua presença. Obrigada por aqueles que o Senhor vai trazer. Obrigada por se manifestar do jeito que o Senhor quiser, a quem o Senhor quiser. Obrigada por nos usar, usando a tua sabedoria e não a nossa. Obrigada, Deus, por ter criado o mundo. Obrigada por ter criado o homem. Obrigada, Deus, por permitir até as tempestades nas nossas vidas. Quantos de nós aqui passamos por tantas tempestades e conseguir te agradecer pelas tempestades não é fácil, Deus, porque a gente não queria passar por elas. Mas muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque essas tempestades nos fortaleceram, essas tempestades nos levantaram, essas tempestades nos fizeram melhores. Obrigada, Deus, muito obrigada. Que o seu poder se manifeste no meio do teu povo, que os teus filhos que estão aqui agora, que precisam renunciar a algo, renunciem, em nome de Jesus. Que haja renúncia diante da tua presença, que haja renovo nessas casas e nessas famílias, que haja poder e unção. Manifesta o teu poder, Deus. Se o Senhor quiser, e o Senhor tem mandado pragas pelo mundo, se o Senhor quiser manifestar a tua glória dessa forma, que seja. Só nos dá força, Pai. Nos dá força, sabedoria, unção e constância. Constância. Permanece em nós, Pai, porque nós sabemos que se nós estivermos no Senhor, o Senhor estará em nós. Que a gente te busque com sinceridade, com verdade, com amor. Que a gente não se afaste da tua presença. Que a gente manifeste a tua glória na nossa casa. Que sintam a tua presença em nós. Que a tua palavra seja o nosso alimento. Que a gente conheça a tua palavra de cabeça para baixo. Para a gente poder responder todas as ciladas do inimigo com a tua palavra. É a palavra de Deus que faz a gente responder todas as ciladas do inimigo. É a palavra de Deus. Trazer à memória Lamentações 3, 21. Aquilo que te dá esperança. O que me dá esperança? A palavra de Deus. É só ela. Sem Jesus eu não tenho esperança. Sem Jesus eu não tenho paz. Mas quem crê em Jesus tem esperança. Ainda que o barco esteja naufragando, esteja enchendo de água, você tem esperança. Porque você sabe de quem você é filho. Você sabe quem é seu pai. Você corre pro teu pai e fala pra ele. Eu conto tudo pro meu pai. Eu sou filha mimada, porque eu conto tudo pra ele mesmo. Você conta Tati, você conta Cris, você conta Vivi, você conta Lili, você conta Anderson, você conta pra Deus, eu conto tudo pra Deus. Carla, você tem contado tudo pra Deus? Deus te levou aí, minha amiga, pra cumprir um propósito. E esse propósito vai se cumprir. Ainda que a água dê na canela, ainda que a água dê no lombo e você não tenha pra onde correr, Deus está contigo. Deus está contigo. Tem um louvor que diz: Deus está aqui neste momento, tua presença é real em meu viver. Conhece essa música? Alguém fala aí pra mim se conhece. Aí tem uma parte que diz: após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Eu não consigo, eu fico com vergonha. Gente, eu tenho vergonha de cantar. Um beijo, Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar aqui, amo vocês. Vou deixar a live salva, depois eu vou apagar. Um beijo. Valeu, galera.